Olá, meu aluno, voltamos aqui com mais um bloco, agora para resolver algumas questões da matéria que a gente acabou de ver, que é lançamento e crédito tributário. Falamos mais de lançamento, vamos fazer uma aula depois só sobre crédito tributário, uma matéria muito extensa, tá bem? Vimos aí as espécies de lançamento tributário, que é muito importante para a gente. Depois, fazendo uma aula sobre crédito tributário apenas, a gente vai falar sobre extinção, exclusão do crédito tributário, que cai muito em prova e por isso a gente vai fazer um bloco só sobre crédito tributário, tá bem? Vamos fazer algumas questões para a gente fixar a matéria, vem aqui comigo. Se não entender, volta o vídeo, tá bem? São só algumas questões. A última vez que foi cobrado no exame de ordem essa matéria foi em 2015, então a gente só coloquei aqui algumas questões que não são todas as que caíram na prova, tá bem? Em casa aí resolva você questões anteriores também, não somente essas. Vamos aqui para nossa tela. Olha lá, 2015. Exame de ordem 2015. Antônio, prestador de serviços de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeito à incidência do Imposto sobre Serviços ISS, deixou de recolher o tributo incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013, quando a alíquota de ISS era de 5% sobre o total oferido pelos serviços prestados e a multa pelo inadimplemento era de 25%. Então, o que você já tem que atentar aqui? Ele deixou de auferir tributo, certo? Ele praticou o fato gerador e deixou de pagar o tributo correspondente. A alíquota, ou seja, está relacionada ao tributo, era de 5%. Não tem nada a ver com multa, ok? A alíquota não é penalidade. Enquanto que a multa, por deixar de recolher o tributo, ou seja, a penalidade, era de 25%, ok? Em 30 de agosto, e quando é que ele praticou o fato gerador? Olha, deixou de recolher o tributo incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013, ok? Ele praticou o fato gerador em janeiro de 2013, ok. Bem, lá no dia 30 de agosto de 2013, já não é mais janeiro, tá vendo? O município, o credor, aprovou lei que reduziu para 2% a alíquota de ISS. Então, se era de 5, passou a ser 2, a alíquota, ok? Sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais. E B, reduziu a multa pelo inadimplemento do imposto incidente nessa mesma atividade. Reduziu a multa, ok? Que passou a ser de 10%. Então, uma multa que era de 25 passou a ser de 10 sobre o ISS devido não recolhido. Pois bem, lá em 2014, o município X promoveu o lançamento do imposto, ok? Lançamento do imposto, exigindo do contribuinte um montante de 25 mil, sendo 20 mil de imposto, ou seja, ele cobrou 5% sobre o tributo, 5% é a alíquota, lembra? E 5 mil reais a título de multa pelo pagamento, ou seja, 25% do imposto. Então, de multa, ele praticou 25%. Professora, que questão difícil, que questão grande para ler. Não, ele te dá um monte de informação aqui que você não precisa, ok? Agora, ele misturou nessa questão aqui lançamento e princípio da irretroatividade. Você só teria que lembrar aqui que, regra geral, a lei tributária ela é feita para fato futuro, ou seja, ela não retroage, ok? Você vai olhar em relação ao fato gerador, a ocorrência do fato gerador, ok? Que, em regra, se eu fiz o auto de infração aqui, essa lei não retroage à época do fato gerador. Eu teria que aplicar a lei que estava vigente aqui na época do fato gerador, ok? Independente de quando eu apliquei o auto de infração. Mas, em alguns casos, a lei retroage. Quando? Quando for para beneficiar o sujeito passivo em relação à penalidade, ok? Então, por exemplo, se reduziu a multa, que era, vamos olhar aqui, a multa pelo inadimplemento era de 25%, ok? Sobre ISS. E aí, em 2013, o município aprovou lei que reduziu a alíquota, ok? E reduziu a multa para quanto? Para 10. Então, ele foi de 25% para 10 a multa. Isso quer dizer o quê? Que qual é a lei que vai ser aplicada? Em relação à multa, você vai aplicar para a penalidade a mais favorável, benéfica para o contribuinte. Mas em relação à alíquota,
você tem que lembrar que a alíquota é tributo, não é penalidade. Em relação à alíquota, você não vai olhar qual que é mais favorável para o contribuinte. Você não vai aplicar a menor alíquota, você vai aplicar a alíquota cuja lei estava vigendo na época do fato gerador. O que você vai olhar é o fato gerador, não interessa se a alíquota é maior ou menor, ok? Então, olha o que ele pergunta aqui. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. Vamos olhar? Vamos apagar aqui, porque a gente já rabiscou demais, para você entender, porque ele já disse aqui o que o fisco fez. Olha só o que o fisco fez. Em 2014, o município promoveu, 2014, o município promoveu lançamento do imposto, exigindo do contribuinte um montante, ele cobrou 5% de imposto, ok? E ele cobrou 25%, desculpa gente, ele cobrou 5% disso aqui. Vamos entender aqui o que é multa e o que é tributo, que a questão realmente ela é enjoadinha, mais cansativa do que difícil. Olha o que o fisco fez. Em fevereiro de 2014, o município X promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte um montante de 25 mil, foi total de 25 mil, sendo 20 mil de imposto, que equivale a 5% sobre o 400 mil, valor do imposto. Então, o imposto, em relação ao imposto ele cobrou 5 mil, ok? Em relação ao imposto. E em relação à multa, em relação ao imposto ele cobrou 5%, em relação à multa ele cobrou 25%, ok? Então, o que você tem que ver é se o fisco agiu corretamente. Se ele cobrou, se está certo ele ter cobrado 5% de imposto e 25% de multa. Bem, vamos voltar aqui no enunciado. Olha, Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo, sujeito a incidência do imposto sobre serviço, deixou de recolher tributo incidente sobre o fato gerador consumado em janeiro de 2013, quando a alíquota do imposto era de 5%. Bom, para a alíquota do imposto, você vai olhar quando que ocorreu o fato gerador, 5%. Então, em relação à alíquota, tá certo, tem que cobrar 5% mesmo. Porque em relação à alíquota não interessa se depois promulgou a lei que jogou para 1%, para 4%, não interessa. Para a alíquota, como a alíquota não é penalidade, em relação à alíquota, eu tenho que cobrar 5%, tá bem? Ok, agora vamos para as outras alternativas. Vamos voltar aqui para a multa, Em relação à multa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a menor multa, porque é penalidade. Então, pelo serviço prestado, multa de 25%. Ok? Vamos ver quando a lei foi promulgada, para quanto que passou a multa. Em 30 de agosto de 2013, o município aprovou a lei que reduziu para a alíquota, não interessa para a gente, e reduziu a multa para quanto? Para 10%. Então, em relação à alíquota, eu vou olhar quando que foi praticado o fato gerador, mas em relação à multa, eu vou pegar a que é mais benéfica para o contribuinte, porque a lei retroage em relação à penalidade, à multa, tá bem? Então, o certo é aplicar uma alíquota de 5% e uma multa de 10%. E o que o fisco fez? Ele aplicou uma alíquota de 5%, tá vendo? E uma multa pela falta de pagamento de 25%. Poxa, professora, mas olha, no começo a multa era de 25%, quando ele praticou o fato gerador, só que depois surgiu uma lei que reduziu a multa para 10%. Então, tá errado ter aplicado o fisco 25%. Tem que ser alíquota de 5% e multa de 10%. Vamos ver a letra A. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. Não, a gente já viu que em relação à multa o fisco fez errado, porque em relação à penalidade a regra é retroatividade benéfica, ok? É exceção ao princípio da retroatividade. Olha a letra B. O lançamento está incorreto tanto em relação ao imposto quanto em relação à multa. Vamos voltar aqui. Em relação ao imposto, a alíquota é de 5%, então tá certo. Na verdade, ele aplicou corretamente o imposto de 5% e incorretamente a penalidade, multa, ok? Então, letra B também não tá certo, porque ele está dizendo que os dois aqui estão errados. Olha a letra C, o lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota. Nós vimos que está errado isso aqui. Em relação ao imposto, não tem que observar a nova alíquota, tem que observar a ocorrência do fato gerador, ok? Não tem nada a ver essa questão aqui.
Olha a letra D, o lançamento está correto em relação ao imposto. Ok, em relação ao imposto está ok. Porque lá no enunciado ele explicou que foi levado em consideração o fato gerador. Não interessa se veio uma lei que reduziu a alíquota, porque a alíquota é imposto, ok? E aí, para imposto, o princípio é da irretroatividade tributária. Mas incorreta em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Ok, letra D, meu querido aluno, tá vendo? É uma questão fácil? É, professor, é uma questão fácil, só é cansativa e você precisaria entender os princípios do lançamento, porque quem nunca ouviu falar em lançamento vai ficar boiando aqui, né? E o princípio da retroatividade e sua exceção, retroatividade benigna, ok? Retroage quando for em relação à penalidade, multa, ok? Olha lá, artigo 144 do CTN, a fundamentação acumulado com 106.2 do CTN, princípio da irretroatividade tributária. Olha lá, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, exceção a esse princípio aqui, tratando-se de ato não definitivamente julgado, C, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, ok? Vamos para a questão 2. Supondo que seja lavrado auto de infração e constituído o crédito tributário em decorrência da autuação pelo fisco de contribuinte que deixou de emitir nota fiscal e recolher o ICMS, assinale a opção correta. Então, olha só, foi feito um auto de infração porque o contribuinte, ele deixou de emitir nota fiscal e deixou de recolher o ICMS, ok? Então, qual a opção correta? A modalidade de lançamento adequada a essa situação é a mista, dada a necessidade de informação constante nos documentos referidos à empresa. Nós falamos lá na aula que o ICMS é qual modalidade de lançamento? Que o contribuinte adianta o pagamento, que o contribuinte participa ostensivamente no lançamento. Vamos voltar aqui nos slides, porque nós falamos sobre isso. Olha, ICMS aqui como exemplo, junto com o imposto de renda, como um exemplo de lançamento do tipo, o que? Homologação, ok? O autolançamento. Então, você já levando para a prova essa informação, você já teria excluído aqui a alternativa A, porque ele fala que é mista, não é mista, é autolançamento, ok? Ou por homologação. B, nessa situação em que se constata a conduta ilícita do não recolhimento pelo contribuinte, deve ser realizado o lançamento de ofício. Falou coisa com coisa, né? O fisco deve realizar o lançamento por homologação, pois em se tratando de ICMS, cabe ao contribuinte apurar o valor do tributo devido. Ah, professora, eu ficaria na dúvida. Olha a letra D. O lançamento efetuado pelo fisco não poderia ter sido feito por meio de auto de infração. Vamos lá no nosso gabarito. Por que que é a letra D? O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Ele vai ser efetuado e revisto de ofício em quais casos? Quando se comprove a ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que deu lugar à aplicação da penalidade pecuniária. Olha lá a questão de novo. Supondo que seja lavrado auto de infração e constituído o crédito tributário em decorrência da atuação pelo fisco do contribuinte que deixou de emitir nota fiscal, assinale a opção correta, ok? Vamos para 3. O Wilson foi ao Detran no dia 17 de fevereiro para proceder à transferência da propriedade de seu veículo a Ayrton. Lá foi informado de que a transferência dependia da quitação do IPVA daquele ano e que ele deveria ir à Secretaria da Fazenda para providenciar o pagamento. Na Secretaria da Fazenda, relatou o fato e, após assinar o requerimento da segunda via do documento de arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA, recebeu a notificação para pagamento do respectivo imposto. A situação hipotética acima configura o lançamento. Gente, se você memorizar que o IPVA, qual é a modalidade de lançamento, já é uma questão dada, molezinha para você. Nós vimos que IPVA é lançamento de ofício, não tem participação do contribuinte. O contribuinte não vai lá num órgão, por exemplo, a Receita Federal, ele não faz nenhum tipo de declaração, não, ok? O fisco vai lá no outro órgão, por exemplo, o Detran, já tem as informações necessárias do seu endereço, dos dados do veículo, já te emite aqui, faz o lançamento, ok? Emissão do IPVA para pagamento. Questão molezinha, ok? O IPVA e o IPTU são impostos essencialmente lançados de ofício. Os demais são impostos lançados por declaração ou por homologação. Olha o IPC, que é importante pra caramba. O imposto de renda, essencialmente lançado por homologação, quando a Fazenda verifica que não foi pago o valor total do imposto, poderá complementar tal valor por lançamento de ofício, ok? Olha a questão 4.
Segundo o que dispõe o CTN, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, ok? A partir dessa informação, assinale a opção correta no que se refere a lançamento e suas modalidades. Olha lá. A. O imposto sobre a propriedade dos veículos automotores IPVA e a taxa de limpeza pública são tributos normalmente submetidos ao lançamento de ofício. Isso aqui foi questão que nós falamos, gente. Questão molezinha, ok? Então, vamos voltar aqui para mim. As questões cobradas em direito tributário, em regra, são questões tranquilas, gente. Vai ter um ou outro que a gente vai falar, nossa, pegaram pesado aqui. Se você estudar o que nós estamos passando para vocês, olha, isso aqui cai muito, isso aqui é muito objeto de prova, cai com muita frequência, você consegue fazer uma boa prova de direito tributário, ok? Memoriza o que tem que memorizar, leva para a sua prova e boa prova no exame de ordem, a aprovação vem aí, tá bem? Nós vamos finalizando aqui esse bloco na matéria de lançamento. Logo mais nós faremos um sobre crédito tributário e vamos fechar com algumas outras matérias que estão faltando, mas vamos fechar aí as principais matérias que são objeto de cobrança do exame de ordem. Você vai passar, com certeza, tá bem? Um abraço e até mais!